Eu não quero mais voltar para a América. Eu quero viver no Brasil. Apenas 3 minutos após o avião pousar na pista do aeroporto de Guarulhos, por que aquelas estudantes de classe alta, as herdeiras do 1% de elite dos Estados Unidos, que já tinham experimentado o luxo ao redor do mundo, desabaram em lágrimas e ligaram para os pais pedindo para recusar a viagem de volta para casa? Este foi um tumulto tão grande que abalou o próprio Departamento de Educação do Zetal Saada. Esta é uma história real de uma viagem de estudo. Mesmo garotas que já tinham viajado para Paris e Londres não sentiram tanta emoção, mas foram completamente roubadas em seus corações. Não por pontos turísticos luxuosos e grandiosos, mas pelo milagre da vida cotidiana que elas sempre ignoraram e consideraram comum. Apenas 48 horas de permanência aqui mudaram completamente a perspectiva de vida delas e podem até mudar o futuro do seu país natal. Esta é uma história chocante. Prepare seus lenços. Estudantes do ensino médio de famílias de classe alta dos Estados Unidos viajaram em uma excursão para São Paulo e apenas 3 minutos após o avião pousar no aeroporto de Guarulhos, elas desabaram em lágrimas violentas e se recusaram a voltar para casa. Este é o motivo surpreendente. O Departamento de Educação em Washington, D.C. está enfrentando um tumulto sem precedentes. De acordo com estatísticas do governo brasileiro, em 2025, o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil aumentou 68% em relação ao ano anterior, atingindo 3 milhões de pessoas. O Brasil se tornou extremamente popular, especialmente entre os jovens americanos. O número de escolas internacionais que escolhem São Paulo como destino de suas viagens de estudo está aumentando rapidamente. Entre elas, uma escola internacional em Nova York, famosa por aceitar apenas filhos da elite do 1%, organizou uma excursão especial para 10 alunas e a história da viagem delas se tornou um tema quente nas redes sociais. Eu quero ficar no Brasil, eu não quero mais voltar para a América. Dizem que uma estudante ligou para os pais assim que chegou ao aeroporto de Guarulhos, apenas 3 minutos após a chegada, para pedir que verificassem as opções de estudo no Brasil. Outra estudante tentou desaparecer no último dia da viagem porque se apaixonou tanto pelo Brasil. Mas o que exatamente fez com que essas estudantes de elite se apaixonassem pelo Brasil? Antes de começarmos a história, para nos encorajar na criação de vídeos, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Agradeço a todos os espectadores que estiveram ao meu lado e espero que todos permaneçam saudáveis e felizes para sempre. Para os amigos que apoiam o Brasil, por favor, comentem Brasil Forte na seção de comentários. Eu me chamo Sofia, tenho 18 anos e sou estudante de uma escola internacional em Nova York. Nossa escola é a número 1 em reputação nos Estados Unidos. Filhos de altos funcionários do governo, executivos de grandes corporações e advogados renomados representam a maioria dos estudantes. Meu pai é um executivo sênior de uma empresa de energia e minha mãe é uma advogada internacional. Por isso, tive a oportunidade de visitar vários países na Europa desde criança. Seja Paris, Londres ou Roma, a sensação era sempre semelhante. Edifícios antigos, preços altos e pessoas que pareciam indiferentes. No entanto, o lugar que realmente me interessava era diferente, o Brasil. Para ser sincera, eu sou obcecada por música sertaneja e novelas brasileiras. À noite, eu secretamente colocava fones de ouvido para ouvir Anitta ou Luan Santana e assistia a novelas brasileiras com legendas para aprender um pouco de português. Mas meus pais tinham uma opinião diferente. Sofia, o Brasil? Você sabe onde fica? Meu pai viu o Brasil apenas como um país distante na América do Sul. Minha mãe pensava o mesmo. Não seria mais útil ir para a Europa ou América? Mas eu não desisti. Quando a escola escolheu o destino da excursão, eu, claro, escolhi o Brasil. O que foi chocante é que mais da metade das minhas amigas escolheu o Brasil também. Foi então que percebi o quão profundamente a cultura brasileira havia se infiltrado nos jovens americanos, especialmente a influência de produtos tecnológicos e do açaí. Finalmente, a escola decidiu que o Brasil seria o destino da excursão. Na noite anterior à partida, eu estava tão animada que não consegui dormir. Quase não acreditei que finalmente iria para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, estava um pouco apreensiva. E se o Brasil real não fosse como eu imaginava? E se eu me decepcionasse? Esses pensamentos circulavam na minha cabeça. A caminho do aeroporto, minha mãe disse: "Não espere muito, é só um país distante, não se compara à Europa." Eu assenti, mas secretamente queria argumentar que ela não conhecia o Brasil o suficiente.
No aeroporto, encontrei minhas amigas. Todas pareciam igualmente animadas e preocupadas. Nossa líder de grupo, professora Lúcia, tinha mais de 30 anos de experiência. Embora rigorosa, era uma boa professora que amava sinceramente seus alunos. Antes de partirmos, a professora nos reuniu e disse: todos devem ser educados e disciplinados. Somos representantes dos Estados Unidos, certo? Nós assentimos e embarcamos no avião, observando o céu cinzento de Nova York desaparecer lentamente. Após uma longa viagem, finalmente chegamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU, às 23h02. Assim que a porta do avião se abriu, meu coração disparou. Finalmente eu estava em solo brasileiro. Assim que passamos pela ponte de embarque e entramos no saguão de passageiros, minha boca se abriu automaticamente. Professora Lúcia, isto é realmente um aeroporto? Parece um shopping. Mesmo sendo tarde da noite, o aeroporto estava iluminado como se fosse dia. O chão brilhava como um espelho, incrivelmente limpo. Era completamente diferente dos aeroportos de Nova York. No JFK, depois das 22h, a maioria das luzes se apaga e a maioria das lojas só reabre na manhã seguinte. O chão costuma ser sujo e os funcionários parecem indiferentes, mas aqui era diferente. Todos os funcionários nos balcões de serviço sorriam e estavam prontos para ajudar. Vi um funcionário da limpeza olhando para os turistas com um sorriso e acenando amigavelmente. Isso é real? Eu mal pude acreditar. Era uma cena que eu definitivamente nunca tinha visto na América. Uma amiga agarrou meu braço e sussurrou: Sofia, este lugar é incrível. É tarde, mas está tão limpo e cheio de gente e há até um cheiro agradável no ar de café fresco. Eu assenti. Enquanto esperávamos na fila da imigração, fiquei surpresa novamente. Embora fôssemos um grupo inesperado de estudantes estrangeiras, os funcionários não ficaram nervosos. Em um piscar de olhos, voluntários que falavam inglês fluentemente foram designados para nos atender. Olá, bem-vindas a todas as estudantes no Brasil. O inglês fluente fez eu e minhas amigas nos olharmos surpresas. A funcionária voluntária explicou todo o processo lentamente e educadamente, levando em consideração nossa idade, desde como preencher o cartão de chegada até o ponto de retirada de bagagem e até mesmo o cronograma para o dia seguinte. Se tiverem alguma dúvida ou inconveniente, por favor, nos avisem a qualquer momento. Eu me perguntei quando foi a última vez que recebi tanta atenção e cuidado. Nos aeroportos na Europa ou América, não era incomum ser ignorada ou tratada rudemente por ser estrangeira. Parada em frente à máquina de controle de imigração automática, não entendi como usar a máquina que nunca tinha visto. Enquanto estava confusa, um funcionário usando um colete se aproximou imediatamente e me guiou amigavelmente. Por favor, coloque seu passaporte aqui e olhe para esta tela. Há suporte em inglês também. Olhei para a tela e descobri que havia várias opções de idioma, incluindo inglês. O design intuitivo facilitava o uso. Quando terminei, virei-me para olhar minhas amigas e vi que elas estavam usando a máquina com rostos igualmente surpresos. Em seguida, fomos para a esteira de bagagem. Em um grande painel eletrônico, a localização da bagagem era exibida em tempo real. Em Nova York, encontrar a bagagem geralmente levava horas sem saber onde ela estava e sem funcionários para perguntar. Mas aqui, todos os sistemas funcionavam com precisão e rapidez. Minha bagagem saiu em menos de 10 minutos. Enquanto esperava a bagagem, peguei meu smartphone e enviei uma mensagem ao meu pai. Pai, você pode verificar as informações sobre universidades no Brasil para mim? Este lugar é realmente incrível. Mesmo tendo chegado a apenas 3 minutos, já me apaixonei por aqui. Depois de enviar a mensagem, percebi o que tinha escrito: informações sobre universidades no Brasil. Esse pensamento surgiu na minha mente sem que eu percebesse. Mesmo sem ter saído do aeroporto, eu já sentia que este país era completamente diferente do que eu havia imaginado, desenvolvido, sofisticado e cheio de humanidade. A professora Lúcia nos reuniu. Muito bem, agora vamos para o hotel. Todos têm a bagagem completa, certo? Nós assentimos e seguimos a professora. No caminho para a saída do aeroporto, eu olhava em volta o tempo todo. Lojas de conveniência abertas 24 horas, balcões de câmbio e até mesmo balcões de telecomunicações. Tudo era limpo e organizado. Ao sair do aeroporto, o vento quente e subtropical da noite me atingiu o rosto. Caminhamos até o ponto de ônibus. O ônibus chegou. Guardamos a bagagem e subimos. O interior do ônibus também era muito limpo. Os assentos eram confortáveis e o ar-condicionado estava gelado. O motorista se virou e falou em inglês. Bem-vindos ao Brasil.
Acredito que chegaremos em São Paulo em cerca de 40 minutos. Por favor, usem o cinto de segurança. Ele provavelmente percebeu que éramos turistas estrangeiras e teve uma atenção especial. Coloquei o cinto de segurança e olhei pela janela. O ônibus partiu, o aeroporto de Guarulhos foi desaparecendo lentamente. A longa estrada em direção a São Paulo estava à nossa frente. Mesmo sendo noite, a estrada ainda estava bem iluminada. Os carros se moviam de forma organizada. As ruas de Nova York à noite geralmente são escuras e perigosas, mas aqui era completamente diferente. Uma amiga apontou pela janela e exclamou: "Olhem, há lojas abertas por toda parte. Aquilo é uma loja de conveniência?" Todos olharam pela janela. Era verdade. A cada 200 até 300 metros havia uma vezes padaria vezes ou uma loja de conveniência 24 horas. As pessoas entravam e saíam naturalmente, mesmo sendo de madrugada. Em Nova York, depois das 22 horas, a maioria das lojas está fechada. Os comentários das minhas amigas fizeram todos concordarem. Foi então que vimos uma cena ainda mais surpreendente. Vimos jovens mulheres andando sozinhas na rua por volta da 1 hora da manhã. Elas usavam fones de ouvido, shorts e caminhavam tranquilamente como se estivessem passeando. Algumas até pedalavam bicicletas compartilhadas sem mostrar o menor sinal de medo. Eu ofeguei de surpresa, porque esta era uma imagem impossível de imaginar nos Estados Unidos. Em Nova York, depois das 22 horas, uma mulher andar sozinha é considerado arriscado demais, perigoso. Notícias de violência de rua e sequestros são diárias. Portanto, eu nunca andava sozinha à noite, sempre acompanhada pelo meu pai ou motorista. Mas aqui no Brasil era diferente. Mesmo sendo quase 2 horas da manhã, as mulheres podiam passear tranquilamente. Algumas até olhavam o smartphone ou compravam lanches noturnos. "Professora, essas mulheres não estão em perigo?" Perguntei à professora Lúcia. A professora Lúcia também olhou pela janela surpresa e perguntou ao motorista do ônibus em inglês: "É seguro para as mulheres andarem sozinhas aqui à noite?" O motorista sorriu e respondeu: "Claro, sim. A segurança no Brasil é muito boa. A noite é muito segura. Há câmeras de vigilância e lojas de conveniência por toda parte. As mulheres podem andar tranquilamente." Assim que eu vi isso, meu coração acelerou. Um país assim realmente existia. Minhas amigas também olhavam pela janela com expressões de surpresa. Pensei, esta é a verdadeira face de um país desenvolvido. Não são edifícios de luxo ou lojas de grife caras, mas sim um país onde os cidadãos podem andar tranquilamente à noite. Este é o país verdadeiramente desenvolvido. O ônibus continuou rodando, entrando em São Paulo. Ao nos aproximarmos do centro da cidade, o edifício Altino Arantes, Banespão, apareceu diante dos nossos olhos. A distinta torre se erguia no céu noturno. Os edifícios vizinhos estavam iluminados com luzes cintilantes. Alguns edifícios até exibiam projeções em movimento. "Uau, parece uma cidade do futuro, de verdade!" exclamou uma amiga. Sim, isso é completamente diferente das cidades antigas da Europa. Paris e Londres, embora tivessem belos edifícios antigos, davam uma sensação de serem um pouco velhas e desgastadas. Mas São Paulo era diferente, moderna, cheia de energia e vida. Quando o ônibus cruzou uma grande ponte sobre o Rio Pinheiros, eu quase perdi o fôlego, pois a vista noturna da ponte era indescritivelmente linda. Os aglomerados de edifícios ao longo das margens do rio, as luzes da ponte e o reflexo na água. Tudo se combinava perfeitamente. "Sofia, tira uma foto!" Minha amiga cutucou meu ombro. Eu rapidamente peguei meu telefone para tirar uma foto pela janela, mas a foto não conseguiu capturar toda aquela beleza. Esta era uma impressão que só podia ser sentida pelos olhos. Às 2h30 finalmente chegamos ao hotel. Descemos do ônibus e olhamos em volta. O surpreendente é que a área ao redor do hotel ainda parecia animada. Lanchonetes 24 horas ainda tinham clientes e pessoas ainda caminhavam pela rua. Em Nova York, essa hora seria uma noite silenciosa, mas São Paulo era diferente. A cidade parecia nunca dormir completamente. Ao entrar no lobby do hotel, a decoração moderna apareceu diante dos nossos olhos. Durante o check-in, o recepcionista percebeu nossa faixa etária e providenciou quartos em um andar tranquilo. Como vocês são estudantes, providenciamos um andar tranquilo. Descansem bem, por favor. Mesmo sem falarmos português, ele explicou tudo em inglês lentamente, fazendo-me entender tudo, desde o horário do café da manhã do dia seguinte até as comodidades próximas. Se precisarem de algo ou tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a recepção a qualquer momento. Estamos disponíveis 24 horas.
o que mais me impressionou foi a recepção genuína e sincera. Bem-vindos ao Brasil, tenham uma ótima estadia. As palavras, acompanhadas de um sorriso caloroso, derreteram meu coração. No elevador, a caminho do quarto, uma amiga me disse: Sofia, o Brasil é completamente diferente do que eu imaginei. Eu assenti. Sim, é muito melhor do que eu pensava. Apenas a viagem do aeroporto para o hotel já me fez sentir como se estivesse em um mundo completamente diferente da América. As outras amigas concordaram. Eu também acho. É seguro à noite e tão limpo. E as pessoas são amigáveis, é inacreditável. Chegamos ao quarto. Abri a porta e encontrei um espaço limpo e confortável. A cama parecia macia e o banheiro brilhava de tão limpo. Abri a janela e olhei para fora. Mesmo perto das 3 horas da manhã, a rua ainda estava iluminada. Lojas de conveniência, lanchonetes e cafeterias ainda estavam abertas. As pessoas entravam e saíam naturalmente. Esta cidade realmente nunca dorme. Naquele momento, percebi por que o Brasil havia se desenvolvido tão bem. As pessoas neste país pareciam trabalhar, viver e se esforçar incessantemente, mas ao mesmo tempo pareciam felizes. Parecia que não eram forçadas, mas escolhiam fazer isso por conta própria. Deitada na cama, não conseguia dormir, pois muitos pensamentos circulavam na minha cabeça. A primeira impressão no aeroporto, as ruas noturnas seguras, a cidade cheia de vida, o mundo que eu conhecia tinha sido completamente virado de cabeça para baixo. O que eu pensava ser comum na América, na verdade, não era comum. Mulheres não podem andar sozinhas à noite. As lojas fecham tarde. Os aeroportos são escuros e sujos. Os funcionários são indiferentes e hostis. Eu costumava pensar que essas coisas eram normais, que o mundo era assim. Mas ao chegar no Brasil, percebi que o mundo pode mudar. É possível criar uma sociedade mais segura, conveniente e amigável. E isso não é algo especial, mas sim o resultado da consciência cívica e do funcionamento do sistema. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem à minha mãe. Mãe, o Brasil é realmente incrível. Não é como a senhora pensa. Vou entrar em contato amanhã quando vir mais coisas. Amo a senhora. Depois de enviar a mensagem, coloquei o telefone de lado e olhei pela janela novamente. A noite de São Paulo ainda estava brilhante e cheia de vida. Olhando para as luzes, pensei no que mais veria nos próximos dias. Que surpresas o Brasil me reservaria. A expectativa e a empolgação faziam meu coração bater forte. Naquela noite eu não consegui dormir, ou melhor, não queria dormir porque queria prolongar esse sentimento, essa emoção. Olhando para as luzes pela janela, jurei para mim mesma que esta viagem registraria tudo no Brasil em meus olhos e que um dia eu voltaria aqui. Talvez para ficar mais tempo, estudar, trabalhar, ou talvez realmente viver aqui, eu tinha esse sentimento. A primeira noite no Brasil terminou quando adormeci às 4 horas da manhã, mas nos meus sonhos eu ainda caminhava sozinha pelas ruas noturnas de São Paulo, em segurança e com liberdade. Esta é uma experiência que não se pode ter nos Estados Unidos, nem mesmo em sonhos. Às 6h00, acordei devido ao jet lag. O relógio ao lado da cama marcava exatamente 6h05, que era cerca de meia-noite no horário de Nova York. Embora meu corpo estivesse cansado, meu coração estava estranhamente animado. Ouvi sussurros no corredor, abri a porta e encontrei outras 6 amigas que não conseguiam dormir como eu, reunidas no corredor. Sofia, você também não conseguiu dormir? Sim, jet lag. Por que todos saíram? Estamos com fome e queremos encontrar algo para comer. Mas será que alguma loja estará aberta a esta hora? Todos pareciam desconfiados, pois em Nova York era muito difícil encontrar um restaurante aberto antes das 8 horas. Batemos na porta da professora Lúcia com cuidado. A professora Lúcia também já estava acordada. Professora, estamos com muita fome. Tem algum lugar para comer? Embora a professora parecesse um pouco hesitante, para ter certeza, ela ligou para a recepção. Logo, o rosto da professora se iluminou. Pessoal, tenho boas notícias. Parece que há uma padaria 24 horas ao lado do hotel. 24 horas? Todas nós expressamos surpresa. Poder tomar café da manhã às 6 horas da manhã era algo inimaginável nos Estados Unidos. Trocamos de roupa rapidamente e saímos. Assim que saímos do hotel, ficamos surpresas novamente. Às 6h30, as ruas estavam cheias de gente. Funcionários de escritório caminhando apressadamente, motociclistas, pessoas saindo de lojas de conveniência. A madrugada em Nova York é silenciosa, mas São Paulo parecia estar começando o dia com vitalidade. A padaria estava realmente ao lado do hotel. Era um lugar de comida brasileira tradicional. A placa na frente dizia aberto.
Ao entrar, o vapor quente e o cheiro delicioso de comida me atingiram o nariz. Havia mais clientes do que esperávamos. Um homem de meia idade sentado sozinho comendo pão de queijo e olhando o telefone. Jovens estudantes trabalhando com seus notebooks abertos. Motoristas de táxi que pareciam cansados do trabalho noturno. Todos estavam tomando café da manhã naturalmente. Tanta gente comendo às 6 horas da manhã. Assim que vi o cardápio, meus olhos se arregalaram. Pastel, vezes salgado, vezes por R$400. Uma porção de açaí por R$500. Suco natural por R$400. Quando convertido para dólares americanos, era inacreditavelmente barato. Um vezes pastel, vezes por R$4. 00 é cerca de $0,80. Em Nova York, uma refeição desse nível custa pelo menos $10 ou mais. Considerando a renda média mensal em Nova York, percebemos o quão razoável é o custo de vida no Brasil. A atendente não demonstrou surpresa ao nos ver. A professora Lúcia a cumprimentou em inglês. A atendente respondeu entusiasticamente com gestos e pegou um cardápio com fotos, apresentando os pratos populares um por um. Essa calorosa hospitalidade brasileira me impressionou, pois os funcionários em restaurantes na América costumam ser frios e o serviço é ruim. Depois de pedirmos enquanto esperávamos, o que foi surpreendente é que toda a comida foi servida em 5 minutos. Pão de queijo, sucos e lanches laterais que eu nunca tinha visto. Uma amiga pegou um garfo e provou um pedaço de vezes pastel. Isto é, pastel? O sabor é delicioso e a massa macia derrete na boca. Que delícia! Eu não pude evitar exclamar. O sabor era rico e o pão macio e delicioso. Em um piscar de olhos, terminei. O açaí também estava incrivelmente delicioso. Era completamente diferente dos açaís que comemos na América. Grosso, cremoso e com granola. Nós 7 mergulhamos na comida com satisfação. Depois de comer, quando fomos pagar a conta, fiquei surpresa novamente. A conta total para 7 pessoas que comeram até ficarem satisfeitas foi de apenas cerca de R$100. Quando convertido para dólares americanos, era cerca de $20. Em Nova York, a mesma refeição custaria pelo menos $90, quase 3 vezes mais. A atendente nos deu o troco com precisão e sorriu, falando em um inglês simples. Gostaram? A professora Lúcia respondeu, sim, estava delicioso, muito obrigada. Ao sair da padaria, minhas amigas não paravam de elogiar que a comida era deliciosa, barata e o serviço excelente. É perfeito. Sim, e ainda abriu às 6 horas da manhã. É incrível. Eu assenti pensando, é inacreditável a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Não apenas no tamanho da economia, mas também na conveniência da vida cotidiana e na qualidade de vida. No caminho de volta ao hotel, paramos em uma loja de conveniência. Assim que entramos, outra surpresa nos esperava. Mesmo sendo de manhã cedo, a loja estava limpa como um pequeno supermercado. Inúmeros produtos estavam alinhados nas prateleiras. O que foi ainda mais surpreendente é que podíamos fazer coisas que pareciam impossíveis em uma loja de conveniência. Não apenas comprar itens, mas também pagar contas de água e luz, sacar dinheiro em caixas eletrônicos e até comprar passagens de trem de alta velocidade e ingressos para shows. Lojas de conveniência na América vendem apenas lanches fáceis, mas as lojas de conveniência no Brasil eram como pequenos centros de vida completos. Minhas amigas escolheram lanches que gostavam, especialmente o açaí pronto e as bebidas de frutas únicas do Brasil, que eram muito populares. No balcão de pagamento ficamos impressionadas novamente. O pagamento era rápido. Assim que o código de barras era escaneado, o preço aparecia e ao tocar o cartão, o pagamento era concluído instantaneamente. Os funcionários eram muito amigáveis e não mostravam nenhum sinal de descontentamento ao nos verem como estrangeiras, mas nos cumprimentavam em inglês. Welcome to Brazil. Ao sair da loja de conveniência, uma amiga disse, o Brasil parece ser um país conveniente 24 horas. Podemos resolver coisas essenciais a qualquer momento de verdade. Sim. No caminho de volta ao hotel, a limpeza da rua também me surpreendeu. Não havia um único pedaço de lixo. Estava muito limpo. Havia funcionários da limpeza varrendo a rua. Os funcionários usavam coletes e varriam a rua com vassouras. A cidade inteira funcionava como um organismo perfeito. Em Nova York, apenas as ruas turísticas são limpas, mas nos becos e vielas costuma ser sujo. Mas São Paulo era diferente. Não apenas a área ao redor do hotel, mas até nos becos estava limpo. De volta ao lobby do hotel, as outras estudantes também acordaram. Vendo que havíamos saído antes, perguntaram, onde vocês foram?
Fomos tomar café da manhã, tem uma loja aberta 24 horas. Minhas amigas disseram com inveja. Na próxima vez tem que nos levar também. Às 9h00, começamos nossa verdadeira jornada no Brasil com todas as estudantes. O primeiro destino foi o Parque Ibirapuera. A professora Lúcia escolheu este lugar seguindo a recomendação do funcionário do hotel, dizendo que era o lugar onde se podia ver melhor a vida cotidiana dos paulistanos. Decidimos viajar de metrô. Assim que entramos na estação de metrô, as estudantes ficaram surpresas novamente. O interior da estação era muito limpo, o chão brilhava como um espelho, as paredes não tinham um único arranhão, tão limpo, dava uma sensação completamente diferente do metrô de Nova York, que é escuro e antigo. Subimos as escadas rolantes que levavam à plataforma. Mesmo sendo subterrâneo, o sistema de ventilação era muito bom e o ar era fresco. Chegamos à plataforma. As pessoas faziam fila para esperar ordenadamente. Elas faziam fila seguindo as linhas brancas pintadas no chão. Elas estão fazendo fila? Sussurrou uma amiga. No metrô de Nova York, as pessoas se apertam e se empurram. Olhando para o painel eletrônico, ficamos impressionadas novamente, pois ele mostrava o tempo exato de chegada do próximo trem. Chegará em 2 minutos e 30 segundos. Uma amiga checou o relógio no telefone para confirmar. O trem chegou pontualmente, com uma margem de erro de menos de 1 segundo. Quando o metrô chegou, o comportamento das pessoas foi ainda mais impressionante. Assim que as portas se abriram, todos se afastaram para o lado para permitir que quem estava saindo saísse primeiro. Depois que todos os passageiros desceram, eles embarcaram ordenadamente, não houve empurrões ou brigas. O interior do metrô era muito silencioso, ninguém estava comendo ou bebendo. É proibido comer aqui? Uma amiga apontou para a placa e perguntou: parece que é proibido até beber água. Não é à toa que está tão limpo. O interior do metrô também era incrível. Assentos para deficientes eram reservados para quem precisava. O ar-condicionado funcionava bem, o ar estava fresco e o ruído era mínimo. No entanto, o que mais me surpreendeu foi outra coisa. Uma amiga olhou para o telefone e exclamou: ei, tem internet no metrô também? Todos pegaram os telefones. Era verdade. Mesmo sendo subterrâneo, os sinais 4G e 5G funcionavam perfeitamente. Vídeos podiam ser reproduzidos sem interrupções. Isso era algo inimaginável no metrô de Nova York. Minhas amigas começaram a enviar fotos para suas famílias e amigos na América em tempo real. Eu também enviei uma foto para minha mãe. Mãe, tem internet no metrô. Essa organização e limpeza são realmente chocantes. Chegamos à estação final e subimos ao nível da rua. A vegetação à nossa frente fez todos nós gritarmos de alegria. Uau! Um parque enorme e edifícios altos ao redor. A atmosfera era completamente diferente de Nova York. Parecia mais perfeito, mais limpo e cheio de vida. Ao entrar no parque, encontramos uma cena ainda mais incrível. Muitos cidadãos estavam se exercitando. Pessoas correndo, pessoas fazendo ginástica aeróbica e até pessoas praticando capoeira. Mesmo sendo uma manhã de dia de semana, havia muitas pessoas se exercitando tranquilamente. Naquele momento, encontrei a coisa mais impressionante: o equipamento de exercício público instalado no parque. Esteiras, bicicletas ergométricas e vários equipamentos de ginástica. Muitos cidadãos estavam usando, especialmente os idosos. Um senhor estava usando um equipamento de exercício. Vendo o quão ativo ele estava, todos nós ficamos surpresas. Lemos a placa e descobrimos que todos os equipamentos de exercício eram de uso gratuito. Qualquer um pode usar, livremente e de graça. Minhas amigas exclamaram surpresas. E de graça! Nos Estados Unidos, se você quiser se exercitar, tem que pagar para ir à academia. Não há equipamento de exercício público, ou se houver é velho e perigoso, inutilizável. Mas o Brasil era diferente. O governo havia instalado equipamentos de exercício público por toda a parte para a saúde dos cidadãos. E ainda por cima era gratuito. Uma senhora estava praticando capoeira com um sorriso caloroso no rosto. Eu criei coragem e a cumprimentei. A senhora vem aqui todos os dias? A senhora não parecia muito fluente em inglês, mas respondeu com gestos. Venho aqui todos os dias, sim, para a saúde. E sorriu, mostrando um polegar para cima. Ela até tirou um doce do bolso para nos dar. Assim que vi o sorriso brilhante da senhora, percebi por que os idosos no Brasil pareciam tão saudáveis e ativos. Porque o país havia desenvolvido completamente a infraestrutura para os idosos. Equipamentos de exercício gratuitos, parques limpos, um ambiente seguro e uma hospitalidade otimista. De repente, lembrei da minha avó americana.
Minha avó materna faleceu no ano passado. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento em Nova York. Depois de cair no inverno, sua saúde piorou rapidamente. O custo do tratamento médico era muito caro, então ela não recebeu o tratamento adequado. Embora ela dissesse que queria se exercitar no parque, o parque em Nova York no inverno era abandonado e perigoso. Quão bom seria se minha avó pudesse ter vivido em um país assim? As lágrimas escorreram. Minha avó trabalhou duro a vida toda, mas no final ficou sozinha e sofrendo. Mas a senhora no Brasil era diferente. Podia se exercitar de graça em um parque limpo, vivendo seus últimos anos com saúde. Este é o país verdadeiramente desenvolvido. Não apenas um país com uma economia próspera, mas um país que se preocupa com seus cidadãos, especialmente os grupos vulneráveis. Descansando em um banco no parque, olhando em volta, havia muitas famílias também. Mães empurrando carrinhos de bebê passeando. A imagem da vida cotidiana pacífica era especialmente impressionante. O que era particularmente notável era que todos que passeavam com seus cães usavam coleira e recolhiam as fezes dos animais por conta própria. Em Nova York, as fezes de cachorro geralmente são deixadas para trás, mas o Brasil era diferente. Todos assumiam a responsabilidade por si mesmos para manter a limpeza. Por volta das 13h saímos do parque. A professora Lúcia nos informou sobre o próximo destino. Em seguida, vamos a uma livraria famosa no centro da cidade. Há um espaço especial lá. Uma livraria? As amigas mostraram um leve desapontamento. Parecia que esperavam ir às compras. A professora sorriu e disse: "Vocês podem fazer compras também, mas eu quero que vejam algo primeiro." Viajamos para uma livraria famosa no centro da cidade. Assim que entramos no prédio, os olhos das estudantes se arregalaram. Não era apenas uma livraria comum. Pisos de madeira, iluminação suave e estantes cheias de uma atmosfera cultural. "Parece um espaço cultural?", perguntou uma amiga com descrença. Mas a professora Lúcia não queria apenas que víssemos a beleza do edifício. "Pessoal, vamos dar uma olhada ao redor com atenção?", sussurrou a professora Lúcia. Olhei em volta e percebi que, mesmo sendo 14 horas de um dia de semana, muitos cidadãos estavam lendo. Algumas pessoas sentadas no chão, outras sentadas em um canto de leitura, concentradas na leitura. O que era especialmente impressionante eram os funcionários de escritório de camisa. Um homem abriu um livro sobre finanças e fazia anotações diligentemente. "Eles não estão trabalhando?", sussurrou uma amiga. A professora Lúcia explicou: "Provavelmente estão usando o horário de almoço ou o tempo livre. Os brasileiros gostam muito de ler. Esta livraria tem até filiais abertas 24 horas para que as pessoas possam ler tarde da noite." Fiquei chocada. Funcionários de escritório em Nova York geralmente passavam o horário de almoço tomando café ou fumando em cafeterias, mas os funcionários de escritório no Brasil estavam lendo em uma livraria. Parece que eles realmente valorizam o aprendizado, não é? E eu murmurei. A professora assentiu. "Sim, os brasileiros nunca param de aprender ao longo da vida. Esta é uma das razões pelas quais este pequeno país se tornou um centro de tecnologia e cultura." Observei atentamente ao redor. Não apenas jovens funcionários de escritório, mas também idosos. Todas as idades estavam aprendendo à sua maneira. Nos Estados Unidos, o conceito de educação ao longo da vida não é muito difundido, mas o Brasil era completamente diferente. Todas as idades continuavam aprendendo, crescendo e se esforçando para se desenvolver. Pensei que esta era a verdadeira face de um país desenvolvido. Caminhei até a seção de aprendizado de português. Havia muitos livros didáticos de português empilhados, desde alfabetização até português avançado. Peguei um e folheei. A escrita portuguesa era realmente linda, cheia de arte. Um dia eu quero falar esta língua fluentemente, pensei. Tive uma intenção firme em meu coração. Vou estudar português. Vou estudar no Brasil, trabalhar e viver aqui. E um dia quero ser uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. As amigas também estavam olhando livros de seu interesse. Uma amiga estava lendo um livro sobre a história brasileira. Outra estava lendo um livro sobre a cultura do café brasileiro. Outra estava lendo um livro de culinária brasileira. Todas queriam aprender mais sobre o Brasil. Ficamos na livraria por cerca de 1 hora, lendo em silêncio e paz. Essa sensação de calma eu nunca havia experimentado nos Estados Unidos. Ao sair da livraria, a professora Lúcia perguntou: "Como foi?" Uma amiga respondeu: "Professora, acho que entendi por que o Brasil se desenvolveu tão bem. É porque eles têm uma cultura de aprendizado ininterrupto." Outras amigas disseram: "Sim, o entusiasmo pelo conhecimento parece fazer o país se desenvolver."
Eu também assenti. A professora sorriu. Sim, o Brasil não é um país com abundantes recursos naturais, mas investiu em pessoas, investiu em educação e criou uma cultura de aprendizado ao longo da vida. Esse é o poder deste país. Essa fala ficou profundamente gravada em meu coração. Os Estados Unidos, embora tivessem recursos abundantes, seus cidadãos viviam com dificuldade. O investimento em educação era insuficiente. Mas o Brasil era diferente. Era um país que cultivava pessoas. Em seguida, viajamos para a Rua dos Jovens, a Avenida Paulista ou Rua Augusta. A professora Lúcia disse que queria que víssemos a cultura jovem brasileira. Assim que saímos da estação de metrô, a atmosfera cheia de energia nos atingiu imediatamente. Grandes outdoors de publicidade, moda estilosa dos jovens, risadas e música. Uma energia completamente diferente de Nova York. Ao entrar na rua de pedestres, a primeira coisa que apareceu diante dos nossos olhos foi uma apresentação de rua. Um grupo estava dançando na beira da rua. Jovens dançarinos exibiam movimentos perfeitos. Paramos para assistir a performance. Eles dançavam ao som de música brasileira de forma muito legal, sentia-se o entusiasmo. Quando a apresentação terminou, o público aplaudiu efusivamente. Nós também aplaudimos, algumas pessoas jogaram dinheiro na caixa preparada. Uma amiga exclamou: "O nível das apresentações de rua é realmente bom." Caminhando um pouco mais, encontramos outro grupo. Desta vez eram cantores e músicos independentes. Embora estivessem cantando em português, eles eram realmente talentosos. Nós balançamos ao ritmo da música, sentindo que a música não tinha fronteiras. Viajamos para o mercado perto da Paulista. Jovens artistas vendiam produtos culturais criativos, desde joias artesanais até roupas. Em uma loja paramos e admiramos um colar com um design moderno que incorporava azulejos portugueses tradicionais. A vendedora, uma jovem, nos explicou em inglês: "Eu mesma fiz. Tento misturar a tradição brasileira com a modernidade. É realmente lindo." Uma amiga comprou um como lembrança. Outras lojas vendiam caligrafia, belos caracteres em português e arte que representavam palavras como amor, felicidade, sonho, esperança. A beleza da escrita nos fez admirar. Eu pedi ao artista: "Você pode escrever meu nome em português para mim?" O artista sorriu e disse: "Claro, Sofia." O artista pegou o pincel e escreveu o nome Sofia com habilidade, e ao lado escreveu um caractere que significava sabedoria. A caligrafia era muito bonita. Meu nome escrito em português era realmente lindo. Eu guardei aquela peça de arte com carinho. Um dia, quando eu puder falar português fluentemente, com certeza me lembrarei deste dia. Ao anoitecer, a rua ficou ainda mais cheia de vida. As luzes de neon acenderam, a música aumentou. Eu estava completamente fascinada por essa energia. Eu quero viver em um lugar assim. Jurei para mim mesma. Eu tinha que voltar ao Brasil novamente como estudante para construir meu sonho nesta cidade cheia de energia. A manhã do último dia chegou. À tarde, teríamos que ir para o aeroporto. Este era o último dia no Brasil. Senti uma dor no peito. Não pensei que o tempo passaria tão rápido. Havia tantas coisas que eu ainda queria ver e experimentar. Após o café da manhã, a professora Lúcia disse que, para as últimas compras, iríamos para o bairro de Jardins ou Shopping Iguatemi para comprar lembrancinhas para casa. Esta área era conhecida como o Centro Comercial de São Paulo e também abrigava arranha-céus e lojas de departamento de primeira linha. Caminhei devagar com minhas amigas, gravando a imagem ao meu redor em meus olhos. O sol da manhã brilhando sobre os edifícios altos, funcionários de escritório indo trabalhar, comerciantes abrindo suas lojas, pessoas limpando. Embora fosse apenas a manhã de um dia de semana em São Paulo, para mim era muito especial. Ao chegarmos à área de Jardins, Iguatemi estava cheia de gente. Lojas de departamento de luxo, boutiques, pessoas de todo o mundo visitavam este lugar. As estudantes se dirigiram primeiro a uma loja de cosméticos. Máscaras faciais e produtos para a pele brasileiros eram famosos por sua qualidade. Ao entrar na loja, as vendedoras sorriam e nos recebiam. As amigas começaram a comprar produtos. Uma vendedora se aproximou de mim. "Sua pele parece um pouco seca. Experimente esta série hidratante", e aplicou o produto na minha mão explicando como usar. "É ótimo para o clima frio e seco da América." Ela até considerou o clima do meu país para fazer a recomendação. Essa pequena atenção me impressionou. Comprei muitas máscaras faciais e produtos para a pele.
Na hora do almoço, fomos a um famoso restaurante brasileiro. As amigas disseram que queriam comer vezes feijoada, vezes ou algo igualmente icônico. Ao entrar no restaurante, o cardápio tinha fotos e descrições em inglês, o que facilitou o pedido. Quando a vezes feijoada vezes chegou, todos exclamaram em admiração. Perfumada, vapor subindo, muitos acompanhamentos e uma decoração requintada, parecendo uma obra de arte. Dei uma mordida. É delicioso de verdade. O sabor rico se espalhou pela boca. Todos pediram mais arroz e vezes farofa, vezes extras. Após a refeição, visitamos o Parque do Povo, nas proximidades. Era um lugar tranquilo e elegante. Ao entrar no parque, olhei em volta em silêncio. Gostei da atmosfera pacífica. Sentei-me em um banco sob uma árvore por um momento e ainda podia ver a vista dos arranha-céus ao longe. A professora Lúcia nos reuniu. Como foi a viagem nestes poucos dias? As amigas responderam uma por uma. Foi maravilhoso, professora. Eu não sabia que o Brasil era um país tão bom. É seguro, as pessoas são super amigáveis, a comida é deliciosa, tudo é perfeito. Chegou a minha vez. Respirei fundo e disse: professor, eu não conhecia nada do Brasil, apenas gostava de ouvir a música. Não sabia nada sobre este país, mas agora é diferente. O Brasil se tornou meu país favorito, minha voz falhou. Eu tenho que voltar de novo, quero ficar mais tempo. Não, eu quero viver aqui. As outras amigas assentiram. Parecia que tinham o mesmo sentimento. A professora sorriu calorosamente. Sim, eu também estou muito feliz que todas tiveram uma boa experiência. O Brasil tem muitas coisas para aprender de fato. Às 15h, voltamos ao hotel. Era hora de fazer as malas. O ônibus para o aeroporto estava previsto para partir às 16h. Todos voltaram para seus quartos e começaram a fazer as malas. Eu estava sentada na cama, olhando para as sacolas de compras, as máscaras faciais, o doce de abacaxi, as roupas que comprei no Brasil. Cada item era uma lembrança preciosa. Mas meu coração estava pesado. Eu realmente tenho que ir? Acabei de ficar por um curto período e já tenho que voltar? Olhei pela janela para o céu de São Paulo. O céu azul, os edifícios altos, as ruas cheias de vida. Eu quero ficar aqui. Este pensamento dominou minha mente. De repente, tomei uma decisão. Havia mais um lugar que eu queria visitar pela última vez, a livraria nas proximidades. Eu queria comprar mais livros didáticos de português e precisava de um tempo para organizar meus pensamentos. Peguei meu caderno e caneta na mochila e comecei a escrever uma carta. Era uma carta para a professora Lúcia. Querida professora Lúcia, esta viagem mudou completamente minha vida. No início, pensei que seria apenas uma excursão divertida, mas o tempo que passei no Brasil me fez saber em que tipo de mundo eu quero viver. Uma sociedade segura, pessoas amigáveis, aprendizado ao longo da vida, uma sociedade que respeita os jovens. O Brasil tem tudo isso. Olhando para os Estados Unidos, que estão enfrentando desafios, penso que se nosso país pudesse se desenvolver pacificamente, nossos cidadãos viveriam felizes como os brasileiros. Professora, pretendo estudar no Brasil, vou convencer meus pais, quero estudar no Brasil, quero entrar na Universidade de São Paulo, USP, trabalhar e viver aqui. E um dia, quero ser uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Agora vou à livraria pela última vez porque quero comprar mais livros didáticos de português. Voltarei imediatamente, não se preocupe. Sofia, coloquei a carta em um envelope, deixei-a sobre a mesa e saí do quarto silenciosamente. Na livraria, escolhi mais 2 ou 3 livros didáticos de português. Eu realmente queria estudar. Queria falar português fluentemente. Depois de pagar, saí da livraria com a bolsa pesada e caminhei pela rua. Naquele momento, parei em frente a uma cafeteria. Olhei pela janela e vi pessoas bebendo açaí e conversando amigavelmente. A vida cotidiana pacífica. Eu suspirei. Eu quero viver uma vida assim, sem guerra, sem medo. Apenas uma vida cheia de sonhos livremente. Fiquei lá por um tempo e olhei para o telefone. Eram 15h30, eu tinha que voltar. Caminhei de volta para o hotel, mas meus passos estavam pesados. Assim que entrei no lobby, senti um burburinho. A professora Lúcia estava conversando apressadamente com a recepcionista. Minhas amigas estavam reunidas no lobby, todas parecendo preocupadas. Sofia, a professora Lúcia me viu e correu até mim. Onde você estava? Todos estavam muito preocupados. A voz da professora misturava alívio e preocupação. Desculpe, professora, eu só queria ir à livraria, queria comprar mais livros didáticos de português. Eu mostrei os livros que havia comprado. O rosto da professora relaxou. Na próxima vez, nos avise antes de ir a algum lugar. Você sabe o quanto ficamos assustados quando você sumiu?
Sinto muito mesmo. As amigas se aproximaram. Sofia, achamos que você tinha encontrado um namorado brasileiro e fugido. Desculpe, eu só queria olhar para esta cidade mais uma vez, pela última vez. A professora Lúcia colocou a mão no meu ombro. Eu entendo, mas realmente temos que ir agora. O ônibus está prestes a sair. Eu entreguei o envelope que havia trazido do quarto. Esta é uma carta que escrevi para a senhora. Por favor, leia depois. A professora pegou a carta e assentiu. Fizemos as malas e subimos no ônibus. Olhei pela janela e vi as ruas do bairro do hotel, o edifício Altino Arantes. O ônibus partiu. Tudo foi desaparecendo lentamente. Adeus, São Paulo, eu disse em meu coração. Eu voltarei novamente com certeza. Na próxima vez ficarei mais tempo. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos, o lugar onde pisei pela primeira vez há poucos dias. Mas minha mente havia mudado completamente. Subi no avião e sentei-me no meu assento, olhando pela janela. O solo brasileiro foi diminuindo lentamente. As lágrimas escorreram. Eu odiava tanto a despedida, mas ao mesmo tempo jurei que voltaria novamente, na próxima vez como estudante. Na manhã seguinte, chegamos ao aeroporto em Nova York. O céu cinzento dos Estados Unidos nos recebia. Era muito diferente do céu azul de São Paulo. Ao sair do aeroporto, meus pais vieram me buscar. Minha mãe me viu e correu. Sofia, bem-vinda de volta para casa. Eu abracei minha mãe, mas me senti muito estranha. Sentia que Nova York era estranha, embora fosse minha casa há poucos dias. Agora, eu me sentia desconfortável. Minhas amigas começaram a contar incessantemente sobre o Brasil aos seus pais. Mãe, o Brasil é realmente incrível. Pai, lá as mulheres podem andar sozinhas à noite. Tem loja de conveniência 24 horas. O metrô é super limpo. O rosto dos pais se transformou em surpresa. Minha mãe olhou para mim. Sofia, você gostou tanto do Brasil assim? Sim, mãe. Foi muito melhor do que eu pensava. No caminho de volta para casa, no carro, eu olhava pela janela. As ruas de Nova York apareceram. Edifícios antigos, ruas sujas, pessoas indiferentes. Por que está tão escuro? Por que está tão sujo? Por que as pessoas não têm sorrisos no rosto? Eu não pude deixar de comparar com o Brasil. Chegando em casa, abri a mala e tirei os itens que comprei no Brasil, um por um. Máscaras faciais, doce de abacaxi, livros didáticos de português. Minha mãe entrou no meu quarto. Sofia, o que são todos esses? Presentes para a senhora, mãe. Máscaras faciais do Brasil. Sentei-me na cama olhando para minha mãe. Mãe, eu quero estudar no Brasil. A mão da minha mãe parou. O quê? Você quer estudar no Brasil? Eu quero ir para a universidade no Brasil. Quero entrar na UCE. Minha mãe sentou-se ao meu lado. Sofia, você só foi por alguns dias. O que você viu na viagem e a vida real não são a mesma coisa. Eu sei, mas mãe, eu estou falando sério, eu quero construir meu futuro no Brasil. Naquela noite, tivemos uma reunião de família. Sentei-me em frente aos meus pais e contei meus sentimentos. O que eu vi, o que eu senti, o que eu percebi no Brasil. A sociedade segura, o sistema avançado, a cultura de aprendizado, a atmosfera que respeita os jovens. Meu pai ouviu em silêncio e sério. Sofia, eu sei que o Brasil é um bom país. A tecnologia e a força industrial também são fortes. Mas você é americana. Este é o seu país. Eu sei, pai. Mas ao ver o Brasil, percebi que não é a guerra, mas sim a paz. Não é a opressão, mas sim a liberdade que pode fazer os cidadãos felizes. Meu pai pensou por um momento. Tudo bem, de qualquer forma, aprenda português primeiro. E daqui a um ano conversamos novamente. Se sua mente não mudar, eu vou te ajudar. As lágrimas escorreram. Sério, pai? Obrigada. A partir daquele dia, comecei a estudar português por 2 horas todos os dias, escrevendo caracteres em português, memorizando o vocabulário. E então, algo grande aconteceu na escola. Uma semana após a viagem, minhas amigas começaram a postar fotos e vídeos da viagem ao Brasil nas redes sociais. Eu também fiz um vídeo, mulheres comendo sozinhas em lanchonetes às 2 da manhã, idosos se exercitando no parque, internet conectada até no metrô, ruas limpas. O título era O País que Mudou Minha Perspectiva de Vida em 48 Horas. A reação foi explosiva. 50 mil visualizações na primeira hora, 300 mil visualizações uma semana depois, milhares de comentários. Eu não sabia que o Brasil era tão desenvolvido. Eu também quero ir ver. Por que a América não pode ser assim? O interesse pelo Brasil em todos os Estados Unidos disparou. A reunião de pais da escola também falou sobre o Brasil. Eu quero que minha filha vá para o Brasil também.
ouvi dizer que os sistemas de saúde e educação brasileiros são realmente bons. A escola convidou a professora Lúcia para uma palestra especial. Um mês depois, houve uma palestra no grande auditório. A professora Lúcia contou sua experiência no Brasil com honestidade. A eficiência do sistema, o nível de consciência cívica, a recepção de estrangeiros, a cultura da educação, a sociedade segura, uma única viagem mudou completamente a vida das crianças. Após a palestra, muitos estudantes se aproximaram da professora. Eu era uma delas. Professora, comecei a estudar português. A professora sorriu. Sim, Sofia, eu li sua carta, fiquei realmente emocionada. Poucos dias depois, houve uma notícia ainda mais chocante. A escola recebeu um documento oficial do Departamento de Educação do Zestá Ural. A professora Lúcia anunciou na frente de todos. Alunos, tenho notícias chocantes. A professora sorriu. A excursão ao Brasil chamou a atenção do Departamento de Educação do ZCW. O auditório ficou em alvoroço. O Departamento de Educação analisou os vídeos e relatórios da excursão da nossa escola ao Brasil e decidiu usar oficialmente o sistema educacional e a infraestrutura urbana brasileira como modelo. Os estudantes aplaudiram e gritaram de alegria. Uma única excursão quase começou a impulsionar as políticas do país. Eu nunca sonhei que nossas 48 horas criariam uma mudança tão grande. Depois disso, a escola começou a mudar. Foi organizada uma Semana Cultural Brasileira. Comemos comida brasileira, como vezes pão de queijo, vezes e açaí. Assistimos a filmes brasileiros. E também foi criado um clube de língua portuguesa. Claro, eu me juntei e fui eleita presidente. Vários meses depois, um dia, meus pais me chamaram. Meu pai pegou vários documentos e os colocou na minha frente. Sofia, olhe para isto. Estas são as universidades do Brasil. USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade de Campinas, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O pai verificou. Parece que você pode se candidatar como estudante estrangeira. Basta passar no teste de proficiência em português. Minhas mãos tremeram. Pai, nós não tínhamos prometido há um ano que se minha mente não mudasse, o senhor me ajudaria? Sofia, você estudou português todos os dias sem nunca descansar. O pai viu tudo. As lágrimas escorreram. Obrigada, pai. Minha mãe também segurou minha mão. Sofia, eu também assisti ao seu vídeo. Aquela senhora se exercitando no parque. A voz da minha mãe tremeu. Se sua avó tivesse vivido em um país assim, ela teria vivido mais tempo e com mais saúde, não é? A mãe também percebeu que o Brasil não é apenas um país de tecnologia, mas um país que se preocupa com as pessoas. Mãe, eu vou para o Brasil e terei sucesso. E um dia vou convidar o pai e a mãe para viajarem para o Brasil. Vários meses depois, eu discursei em um evento da Embaixada do Brasil fora de Washington, D.C. Meu nome é Sofia. Há poucos meses passei 48 horas no Brasil. Essas 48 horas mudaram completamente minha vida. O público ouvia atentamente. No Brasil, vi uma sociedade segura, uma cultura que se preocupa com os cidadãos, o aprendizado ao longo da vida. E percebi que esta é a verdadeira face de um país desenvolvido. Os aplausos ecoaram. Os Estados Unidos estão em uma situação difícil agora. Mas olhando para o Brasil, encontrei esperança de que, se nos desenvolvermos pacificamente, poderemos criar um país onde os cidadãos sejam felizes. Um representante do Brasil se aproximou de mim. Senhorita Sofia, que discurso comovente. Muito obrigado por amar tanto o Brasil. Quem deve agradecer sou eu, porque o Brasil me deu uma nova vida. Naquela noite, voltei para casa, olhei pela janela para o céu noturno de Nova York, mas meu coração já estava em São Paulo. Em alguns meses, embarcarei em um avião para o Brasil. Desta vez, não como uma excursão, mas como uma estudante, para construir meu futuro. O que vocês acharam? A história da estudante americana de classe alta que experimentou o Brasil por 48 horas. O que elas viram não foram pontos turísticos de luxo, mas ruas noturnas seguras, cidadãos amigáveis, uma cultura de aprendizado, uma sociedade que respeita os jovens. O que é comum para nós, para alguns, é um mundo de sonhos. Este é o verdadeiro poder suave do Brasil. Não o tamanho da economia ou o poder militar, mas a consciência cívica dos cidadãos, a calorosa hospitalidade e a vida cotidiana pacífica. Essa é a verdadeira razão pela qual pessoas de todo o mundo se apaixonam pelo Brasil. Se você puder nos apoiar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, nos encontraremos em histórias ainda mais interessantes.